Quando a muralha ficou pronta. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Hoje eu quero refletir com você sobre um detalhe da história de Neemias que muitas das vezes eu acho que passa despercebido. A Bíblia vai dizer que depois de muito trabalho, de muita oposição, crítica, ameaça, muito desafio, a muralha de Jerusalém foi concluída com apenas 52 dias. E o que chama a atenção não é apenas a construção dessa muralha, através de Neemias, mas é o que aconteceu depois. Lá em Neemias 6,16 diz que quando os inimigos viram a obra concluída, caíram muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que esta obra foi feita com auxílio de Deus. Veja bem, pode ler lá. A maior vitória de Neemias não foi levantar aquelas pedras, foi provar que aquilo que parecia impossível podia ser realizado. Porque antes da muralha existir, o povo já estava derrotado internamente, sabe? E as pedras estavam derrubadas havia décadas, mas o pior estrago não estava nos muros, naquela muralha, estava na mentalidade. Porque muitas das vezes a primeira coisa que cai na vida de alguém não é o casamento, não é a empresa, o ministério, os sonhos, né? A primeira coisa que cai é a convicção, sabe? A primeira coisa que cai é a esperança. A primeira coisa que cai é a disposição para reconstruir. E quando a pessoa perde isso, ela começa a conviver com ruínas como se fossem normais. E Neemias chega em Jerusalém e faz uma pergunta poderosa. Ele diz, por que vocês continuam vivendo desse jeito? Né? Na prática era isso. Né? Todos viam as ruínas, viam como estava Jerusalém, mas ninguém fazia nada. Ninguém. Todo mundo só reclamava, mas ninguém reconstruía. Todos conheciam o problema daquela cidade, mas ninguém assumia a responsabilidade. Você dá uma lida lá, você vai ver. Até que um homem decidiu parar de discutir o cenário e começar a transformar aquela realidade. E uma coisa que eu aprendi é que pessoas comuns, elas vão discutir problemas, mas pessoas maduras, elas vão assumir as responsabilidades. Porque é fácil apontar o que está quebrado. Difícil é pegar uma pedra e começar a reconstrução. Difícil é voltar a estudar, difícil é pedir perdão, difícil é reorganizar a vida financeira, difícil é restaurar os relacionamentos, talvez difícil é até mesmo desenvolver disciplina, mas é exatamente aí que as muralhas voltam a ser erguidas, porque uma pedra de cada vez. Neemias, ele não reconstruiu Jerusalém em um dia, mas foi uma pedra de cada vez. Ele apenas se recusou a passar mais um dia sem reconstruir. E talvez essa seja a palavra para nós hoje. Pare de esperar motivação para começar. Pare de esperar o cenário ideal. Pare de esperar que todos concordem. Não, comece, faça, desenvolva. Porque aquilo que hoje parece uma pilha de ruínas pode se tornar um testemunho da graça de Deus e da sua perseverança. As muralhas não voltaram porque o povo teve fé apenas. As muralhas voltaram porque a fé produziu ação. E toda reconstrução começa quando alguém decide que não vai mais aceitar viver entre os escombros. Não aceite viver entre os escombros. Comece a orar aí, pedindo ao Senhor coragem para você assumir responsabilidade, para se livrar da acomodação, da mentalidade que acostuma com as ruínas. Peça para que o Senhor mostre aquilo que precisa ser reconstruído em sua vida. Dá força para você começar. Que não sejamos apenas observadores dos problemas, mas instrumentos de transformação. Que o Senhor deseja realizar. Que o Espírito nos traga essa clareza, essa nova mentalidade nele, para que você saia da inércia, para que você saia desse lugar de estar esperando algo acontecer, uma vez que você já recebeu de Deus a direção, o comando. Olhe quantas pessoas tem em sua volta. Olhe quantas experiências você já passou. Olhe quantas provas ao mesmo tempo. É claro, se o Senhor diz que não é para você fazer nada, não faça. Mas dê uma observada no seu cenário atual e repare bem se o que está acontecendo agora com você é fruto de um processo de Deus com você, ou Deus já falou contigo e você ainda não está se movendo. Por que não está se movendo? Talvez com medo da crítica, do que vão dizer, do que vão falar. Talvez perdeu a esperança, a convicção, a certeza no processo. E hoje é um dia de você arrancar essa escama, de você retirar essa casca e se posicionar frente àquilo que Deus já falou com você, aquilo que o Senhor já direcionou para você. Comece a trazer à memória as promessas antigas do Espírito Santo na sua vida, para que você continue rompendo em fé, para que o Espírito Santo de Deus cumpra na sua vida tanto querer
como efetuar. A Bíblia vai dizer que Davi estava na caverna, fugindo dos seus inimigos, numa situação caótica, mas existiram ali homens que se juntaram a Davi. Veja que a situação de Davi era terrível. Como que você vai se juntar a alguém destruído? E a Bíblia vai dizer que aqueles homens também eram homens amargurados de espírito. Mas eles olharam para Davi e viram nele, sabe o quê? Senso de propósito, apesar da dor. Um chamado, sabe? Eles sentiram um chamado. Na minha cabeça é como se eles sentiram a convicção. Esse homem, nós estamos com esse homem. O que ele carrega é diferente. E a Bíblia vai dizer que Davi liderou aqueles homens naquela caverna. É isso. É isso. Sabe? Aquilo que Deus te confiou, ele deixa sinais, deixa rastros. Comece a perceber e analisar o que Deus tem feito por meio da sua vida, do seu negócio, sabe? Daquilo que ele confiou em suas mãos. Seja o seu trabalho, seja lá o que for. Isso são sinais da manifestação de Deus através da sua vida. Então se posicione, se levante. Não fique que nem aqueles homens que só olhavam as pedras e dizia: um dia a gente vai reconstruir, quem sabe, né? Neemias não se contentou com isso. Ele disse assim: até quando vocês vão ficar nessa situação? Né? Eu vou me mover. A Bíblia diz que ele foi até o rei, pediu ajuda. Quando ele foi servir o rei, lá no capítulo 1-2, se não me falha a memória, ele era copeiro do rei. Aí diz que o rei falou: por que estás triste, Neemias? Diz que ele tremeu na hora, porque naquela época, né? Você viu o rei com uma cara estranha, você vê que tudo tem um padrão, principalmente no reinado. E ele disse assim: como estaria eu feliz, sabendo que a cidade dos meus pais, dos meus antepassados, né, estão em ruínas. Ele começa a narrar ali. E o rei tem uma conversa com ele, nessa conversa pergunta de fato o que está acontecendo. Ele pede ajuda ao rei para que mande cartas para outras pessoas para ajudar ele. E o posicionamento daquele homem fez com que ele reconstruísse aquela cidade. E os inimigos se levantaram, Sanbalate e Tobias, se não me falha a memória. E a Bíblia diz que era uma mão eles trabalhando de um lado e a espada no outro, vigilante, mas sem abrir mão do propósito. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas de uma coisa eu sei, amigo. Se Deus te mostrou, se Deus falou com você, se o Senhor colocou um projeto no seu coração, um sonho, avance. Não tenha medo, não importa os inimigos, aquele que se levanta, mas avance. Se o Senhor te deu uma visão, execute, exerça e entenda. A prova faz parte do processo, as angústias fazem parte do processo, isso faz parte da tua desenvoltura, da tua musculatura espiritual. Mas não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Se posicione. Porque se for o Senhor que te dá essa visão, Ele dará provisão. Creia nisso. Em nome de Jesus, receba e creia nisso. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seus negócios, que onde você colocar a mão seja abençoado, em nome de Jesus. E nós precisamos das suas orações. Do dia 29 agora até o dia 31, nós vamos estar no propósito, no evento Homens com Propósito, onde nós vamos falar sobre muitos assuntos voltado ao nosso posicionamento nessa terra, nesse plano. Eu preciso muito das suas orações. Interceda por nós durante esses dias. Clame ao Senhor por nós. Nós somos carentes das suas orações. E eu creio que o Espírito Santo tem reservado algo poderoso para nós naquele lugar. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe você tremendamente. Você já sabe, né? Se você não nos acompanha aqui, se inscreva no canal, curta, comente, fale. Porque quanto mais você comenta aqui abaixo nos comentários aí, mais pessoas do YouTube começam a entregar essa mensagem, tá bom? Deus abençoe sua vida, contem conosco e nós estaremos aqui amanhã às 6h01.